A minha vida foi marcada por milagres, revelações e o poder de Deus. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, continue aí e assista o vídeo até o final, porque depois da vinheta eu tenho muita coisa boa para te contar. Eu resolvi iniciar essa série de vídeos aqui no canal porque eu vejo em todo lugar está havendo um esfriamento muito grande com relação à presença de Deus, com relação às coisas de Deus. É como se as coisas de Deus não estivessem mais chamando a atenção das pessoas da forma que deveria estar chamando. Então eu resolvi contar para vocês um pouco da minha história, que eu inclusive já compartilhei nesse livro aqui, que é Na Casa de Deus. Então algumas coisas que tem aqui, que talvez você ainda não adquiriu o livro, mas não deixa de adquirir o seu, você não saiba. Mas tem muita coisa interessante da minha vida, coisas sobrenaturais que eu vou compartilhar com vocês na série de vídeo aqui no canal Casal Pink. Né? Que a minha... É por isso que eu convido você que gosta de vídeos educativos, vídeos que edifiquem a tua vida e que tenha algo a somar com a sua vida, que se inscreva nesse canal, deixa seu like nesse vídeo se gostar e deixa seus comentários também, porque é muito importante para nós, porque nós queremos produzir conteúdo que abençoe a tua vida. Antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta simples para você. Você acredita em Deus? Você acredita que Deus pode falar com o ser humano, se comunicar conosco, assim como eu estou me comunicando com você através desse vídeo, assim como seus parentes, seus familiares, seus amigos conversam com você? Eu queria perguntar para você, você acredita que Deus pode e se comunica com o homem? Se você é daqueles céticos que não acredita nisso, eu aconselho a você parar de assistir esse vídeo, porque o que você vai ouvir nesse vídeo é uma comunicação direta com o próprio Deus e com o próprio diabo também. É por isso que, se você não quiser se chocar, eu aconselho a você que não assiste esse vídeo. Mas se você é uma pessoa como eu, curiosa, que gosta de estudar, que tem curiosidade principalmente com as coisas sobrenaturais, com aquilo que não entende, e se você também é um estudioso da Bíblia, eu convido você para ficar até o final e deixa seu comentário dizendo o que você achou, se você acredita, se você não acredita, e se esse vídeo abençoou a sua vida de alguma maneira. O meu primeiro encontro com o sobrenatural aconteceu quando eu tinha em torno de 6 para 7 anos de idade. Nós fomos na casa de uma amiga nossa, minha mãe foi na casa de uma amiga dela, que nós costumávamos conhecer. Até o momento eu nunca tinha ouvido falar em manifestações ou em possessões demoníacas. Eu brincava na calçada com os meus amigos, isso era em torno de às 6 horas da noite. Eu lembro-me que houve um movimento, um burburinho muito grande, e todo mundo correu para dentro da casa dessa mulher desesperado. E eu fiquei lá e de repente uma mulher veio, uma das mulheres da casa, a dona da casa veio e me abraçou e disse, fica aqui comigo. Quando ela disse, fica aqui comigo, eu achei estranho aquilo ali, eu já imaginei que alguma coisa poderia estar acontecendo, principalmente com a minha mãe. Porque quando acontecia alguma coisa com a minha mãe, a primeira coisa que as pessoas faziam era me segurar, porque sabia que eu era muito apegado a ela e eu faria qualquer coisa por ela, e naquele momento com certeza seria crucial. E eu peguei e perguntei o que está acontecendo, eu lembro-me bem disso. E a mulher disse, não é nada, não é nada. Mas eu consegui me esquivar dessa mulher e corri para dentro de casa. Quando eu cheguei lá, a minha mãe estava lá, gente, num estado assim, totalmente incontrolável. Minha mãe era magra, tinha um corpo franzino, como dizem os mais velhos. E ali ela estava tentando ser dominada, tinha cinco homens, com meu pai eram 6 homens tentando dominá-la e tentando segurá-la de todas as formas possíveis, e não estavam conseguindo fazer isso. Eu achei aquilo muito estranho e assustador. Como o impulso de todo filho é correr para ir em procura da mãe, eu corri tentando abraçar ela e começaram a me segurar. E naquele momento ali pediram uma corda, né? Que é uma corda que era vencida, eu acredito que Padre Cícero, né? Falaram do Padre Cícero e disseram que essa corda era benzida por ele, e que se essa corda, a pessoa que tivesse possessa por algum espírito demoníaco, fosse amarrada com essa corda, a pessoa ficaria, dominaria o espírito. Então pegaram essa corda e amarraram a minha mãe. Minha mãe, ela parou e deixou. E o interessante, pessoal, é que a voz dela era diferente. A voz dela era de uma forma, ela engrossou a voz. E o que me deixava mais assim assustado era que, como aqueles homens não conseguiam segurá-la, e ali eles amarraram ela. E depois que amarraram ela, por incrível que pareça, e se você quiser acreditar ou não, também você não é obrigado a acreditar nisso, mas a minha mãe, ela simplesmente engoliu a corda inteira. É isso aí, gente. Ela engoliu a corda, ela partiu a corda depois que foi amarrada
e ela engoliu a corda inteira. Eu não sei como é isso. Sabe aqueles filmes que vocês assistem, galera? De possessão? Parece. É muito parecido com aquilo. E ela, depois que ela engoliu a corda, ela disse, eu só saio dela, do corpo dela, quando eu quiser. E ali ele começou a pedir várias coisas, né? E eles foram trazendo para ela, né, tudo aquilo que ela queria. E eu lembro que em determinado momento, ali chegou um momento que disse assim, eu já vou, mas esse cavalo, que era o corpo da minha mãe, já é meu. E ali ele saiu e minha mãe desmaiou. Né? Eu conto mais detalhes sobre isso, como eu falei para vocês, no meu livro, que já está na Amazon. Vocês podem, eu vou deixar o link do livro aqui, para vocês poderem adquirir a cópia de vocês. Tá muito baratinho lá o e-book. E a versão impressa já está limitadíssima, tem algumas lojas apenas, mas eu prometo para vocês que eu vou lançar uma segunda edição. Esse foi o primeiro encontro com o sobrenatural que eu tive. Depois que a minha mãe caiu, ela levantou como se nada tivesse acontecido e ela reclamava de muitas dores no corpo no outro dia. E ali a gente ficou... E ela perguntava o que aconteceu com ela e meu pai dizia que nós não deveríamos dizer para ela de forma nenhuma o que tinha acontecido com ela. E a gente ficava muito com vontade de dizer, mas não. E depois daquele encontro que nós tivemos, e até o momento eu não conhecia a igreja e nem nada, mas aí, quando aconteceu aquilo, gente, passou, é como se o corpo dela tivesse meio que aberto, eles dizem lá na macumbaria, que é o corpo aberto para esse tipo de coisa, eu não sei. Mas eu já participei alguns tempos, né, do baixo espiritismo, que eu não vou explicar sobre isso com vocês aqui nesse vídeo. O vídeo de hoje é apenas para contar esse testemunho para vocês em particular. A possessão da minha mãe passou a ser constante, ou seja, quase toda semana descia algum espírito nela, falava e se comportava de maneira estranha. E quando meu pai estava em casa, tinha um controle. Mas quando meu pai não estava em casa, nós tínhamos muito medo e ficamos à mercê dela. Por 2 vezes ela tentou matar meu irmão, isso mesmo. Ela ficou possessa e ela dizia que não era ela que estava ali. E tinha um irmão meu que era o mais velho e ela dizia que não gostava dele. E ele sempre desafiava ela. Até que um momento ela chegou para ele. Aliás, eles tiveram uma luta corporal, os dois. E por pouco, né, ela não pegou a faca, porque ela disse que ia sangrá-lo para ela oferecê-lo, né, ao próprio Satanás. E ali ela não conseguiu pegar nele. Mas, simplesmente, a gente conseguiu se livrar das facas e aí ela pegou ele e levou para a cama. E ali eles tiveram uma briga corpórea muito grande, né, naquele dia. E isso se repetia por algumas vezes. Meu irmão, ele escapou por pouco de morrer nas mãos dela. Eu peço perdão para vocês se esse vídeo está ficando muito forte ou muito pesado. Se você não tem medo desse tipo de coisa, não é questão de não acreditar. Porque se você tem medo, é porque você com certeza acredita. Então eu não aconselho que você assista esse vídeo até o final, porque ainda tem algumas revelações chocantes que eu vou fazer para vocês nesse vídeo. Mas, eu quero dizer para vocês aqui, antes de encerrar, aliás, antes de entrar no outro assunto, que eu estou falando para vocês sobre isso. Mas, não, em forma nenhuma, você deve temer esse tipo de coisa se você crê no Deus da Bíblia Sagrada. Estou aqui com a minha Bíblia Sagrada. Se você crê no Deus da Bíblia, você sabe que Ele é poderoso, que Ele é fiel e que Ele é capaz, né, de destruir ou de impedir qualquer seta maligna ou qualquer trabalho de Satanás que possa ser investido contra a tua vida e contra a vida da tua família. Então, se você chegou aqui pelo tema desse vídeo, então não se preocupa que eu já vou falar como foi que o diabo falou diretamente comigo. Mas vamos lá então, gente. Então isso aconteceu, isso acontecia. E um detalhe importante que vocês devem observar e que eu conto, que nem eu falei para vocês, em detalhes maiores no meu livro. Mas sempre que descia alguma entidade ou que algo se apoderava da minha mãe, esse algo não me tocava, ele não chegava perto de mim de forma nenhuma, né? E meus irmãos, ameaçava meus irmãos, algumas coisas aconteceram e tal, mas comigo ele não tocava. E eu era o único que tinha coragem. Por algumas vezes a minha mãe chegou a se manifestar algo nela, que a gente não conhecia até o momento, e os meninos todos fugiam e eu era o único que ficava e ia conversar com ela. E os meninos não entendiam por que eu tinha tanta coragem. Primeiro porque eu tinha medo, né? Eu me aproximava porque eu tinha medo, assim, como eles se denominavam seres estranhos ali, eu tinha medo que eles
pudessem fazer alguma coisa com a minha mãe, ou seja, matá-la. Então eu ficava por ali, eu digo, se eles for pegar alguma faca, alguma coisa, eu tento impedir que eles acabem com a vida da minha mãe. Então por isso que eu ficava ali sempre próximos a eles. Mas é um dos motivos. E o outro, gente, os meninos achavam que era coragem. Mas assim, eles não me tocavam. Eles simplesmente não me agrediam, não partiam pra cima de mim, nem nada. Um detalhe que eu vou contar pra vocês interessante é que toda vez que alguma entidade ou alguma coisa sobrenatural se apossava da minha mãe, e eu quero dizer, gente, deixar claro que eu não tô falando mal de religião de ninguém, eu tô contando uma experiência que eu vivi. Tanto que eu contei no meu livro a experiência que eu vivi, e graças a Deus até o momento ninguém se sentiu ofendido com aquilo que eu falei no meu livro, porque isso é uma experiência minha, uma experiência particular minha com Deus. Sempre que a minha mãe descia algo nela, né, alguma coisa nela, ela sentia uma dor de cabeça muito forte, ou antes e depois que acontecia isso, né? Se você depois eu posso dar um estudo sobre essa questão espiritual, mas enfim. Então ela sempre sentia uma dor de cabeça muito forte e ela ia dormir. E geralmente quando ela ia dormir, ela acordava ou ela se despertava exatamente com o espírito, tá? E aí, gente, isso sempre acontecia. Então sempre que ela se queixava de dor de cabeça, a gente já esperava alguma coisa a acontecer. Um certo dia, não estava meu pai em casa, meus irmãos também não estavam brincando, e era uma tarde isso. E eu estava ajudando a minha mãe a arrumar as coisas. Ela disse que estava com dor de cabeça e tal, ia se deitar um pouco, e eu ficasse ali por ali, eu fiquei cuidando da casa, enquanto ela foi se deitar. Eu acredito que eu tinha, nesse período, eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Eu fui uma criança, sempre fui uma criança muito precoce, gente. Mas aí, quando simplesmente ela estava lá deitada, gente, e o que acontece? Do nada, eu senti um arrepio no meu corpo inteiro. E eu senti que alguma coisa estava ali, alguma presença estava ali naquele momento, e eu não conseguia distinguir quem era. Mas eu me lembro que quando eu corri para a sala, ela estava lá, né? Totalmente mudada, com a voz grossa, e os dentes, ela rangia os dentes enquanto olhava para mim. E eu olhei para ela e falei, mãe, e ela olhou para mim e disse, eu não sou a sua mãe. E aí eu já sabia que alguma coisa estava ali. E ali eu disse, quem é você? Essa pessoa não respondeu, ela simplesmente olhou para mim e disse, eu odeio você. Eu disse, por que você me odeia? E ele rangeu os dentes de novo, partiu e disse, eu tenho ódio de você, mas eu não posso fazer nada com você. Por que você me odeia e por que você não pode fazer nada comigo? E aí ela olhou para os lados, né? Esse ser olhou para os lados, tinha umas fotos nossas nas paredes e, enfim, em algumas coisas da casa. E aí ela olhou para ali, para aquelas fotos e disse, em você eu não posso tocar, mas neles eu posso. E aí, quando ele apontou para os quadros, né, apontou para minha família. E aí ele disse assim, eu vou separar vocês tudinho e depois eu vou sair matando um por um e você não vai poder fazer nada para evitar. Tornei a perguntar para ele, por que você me odeia? Por que você não pode tocar em mim? E ali simplesmente ela desmaiou, caiu para trás, que ela sempre, quando o espírito saía, né, caía para trás e ali ela caiu deitada no chão e ficou lá. Mesmo não tinha forças para levantá-la, ela ficou lá deitada. E aí, gente, junto com esse testemunho que eu acabei de contar para vocês, aconteceu outro paralelo. Tem um amigo meu, que ele era filho de uma mulher evangélica da Assembleia de Deus, e ela de lá do bairro, ela sofria bastante, mas ela era uma mulher que me ajudava, sempre que não tínhamos comida em casa, ela me convidava para casa dela, e eu, por ser amigo do filho dela, eu acabava comendo lá na casa dela. E quando foi uma certa vez, eu conversando com ela, ela olhou para mim, né, e disse, uma certa ocasião, o que aconteceu na vida dela, que eu compartilhei no livro, mas eu não vou compartilhar aqui com vocês, tá? E aí ela simplesmente olhou para mim e disse assim, um dia, quando você for crente, ela disse desse jeito para mim, você vai entender que quando Deus disser sim, é sim, quando Ele disser não, é não. E eu olhei para ela e disse assim, eu, crente, Deus me defenda, Nossa Senhora me proteja. E ali ela falou, disse, você vai ser crente. E eu disse, eu não vou ser crente, por que a senhora insiste nisso? Eu não gosto dos crentes.
Eu aprendi com a minha mãe que crentes são pessoas terríveis, são pessoas que vão pro inferno. E eu não quero ser crente. E ela olhou para mim e disse assim, você vai ser crente, sabe por quê? Porque você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você antes de você nascer. E a gente conhece quem ele escolheu. E você é uma pessoa escolhida dele. E ali eu simplesmente fiquei com raiva da mulher e saí de perto dela. A Bíblia nos diz, através do salmista Davi, que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Então, uma das coisas que eu aprendi com esse testemunho, eu compartilho com você, que se você é uma pessoa escolhida de Deus, o inimigo não lhe toca. Eu acredito que naquele período, apesar de eu não conhecer a Bíblia, não conhecer a palavra de Deus ainda, não vivê-la, por não ter ainda comunhão, mesmo assim, Deus não deixou de me escolher. Deus não tinha deixado de me escolher. E mesmo naquele período ali, Ele me protegia. E era por isso que aqueles espíritos não podiam sequer tocar em mim. Porque eu era protegido por Ele, porque eu já tinha sido escolhido por Ele. Você que está assistindo esse vídeo, eu quero que você creia, nesse momento, que você é um escolhido de Deus e que o diabo não lhe toca. Muitas vezes, talvez você possa estar pensando assim, fiquei com medo de assistir esse vídeo, mas obrigado por você ter ficado até o final. Porque saiba de uma coisa, se Deus te escolheu, o diabo não pode tocar em você e nem na tua família. Você vai aprender isso depois nos outros vídeos que eu vou estar postando aqui para vocês, tá bom? Porque as bênçãos de Deus, elas não chegam apenas até você, mas elas se estendem até a sua família. Então vale a pena prestar atenção, parar um pouco da correria do dia a dia e observar que existe um Deus poderoso, dono de todas as coisas, superior a tudo, que controla as nossas vidas, que comanda as nossas vidas e que está ansioso para ter um encontro pessoal com você. Depois que o diabo falou isso para mim, aconteceram outras coisas muito mais terríveis do que essas que vocês estão ouvindo. Mas aconteceram também outras coisas boas, que se vocês quiserem continuar ouvindo, se vocês quiserem aprender um pouco mais, se forem curiosos, tá lá o meu livro, vocês podem ver na Amazon, vou deixar aqui mais uma vez, o link tá aqui na descrição desse vídeo, onde você pode encontrar o e-book dele, apenas disponível para todo o Brasil, né? E se você tiver curiosidade e quiser ouvir muito mais coisas que também não tem no livro, é só continuar nesse canal, prestando atenção, que toda semana eu vou estar contando uma história nova para vocês aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e lembre-se, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para conversar com Deus amanhã, se você pode conversar hoje. Não deixa que a frieza espiritual desses últimos tempos acabe com aquilo que é mais precioso na tua vida, que é a presença de Deus. Até o próximo vídeo.